Olá, sejam bem-vindos para mais um tema, para mais uma mensagem da nossa série O Espírito Santo à luz do contexto bíblico e histórico. Hoje vamos estar estudando sobre o Espírito Santo na carta aos Gálatas e o fruto do Espírito Santo. A você que nos acompanha no canal no YouTube, quem sabe também na rádio, web ou em outras mídias, plataformas, Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook. Que a graça de Deus alcance a você, sua família, seus familiares, você que quem sabe não é seguidor, que não é inscrito no nosso canal, caso a mensagem seja relevante para você, que possa se inscrever, que possa curtir, compartilhar. Tem sido uma ferramenta para promovermos, a palavra de Deus. Você também, que de certa forma está em nosso contato, WhatsApp, tem sido uma ferramenta também de compartilhar, onde mandamos para os nossos amigos, familiares, todos aqueles dos quais temos o contato, mandando também, compartilhando aí a mensagem, a palavra de Deus. Então, essa série de estudos ela tem como objetivo conhecermos, familiarizarmos mais, com a obra do Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo, a importância do Espírito, dos frutos, até falei que iria tirar um tema para isso, e como a carta aos Gálatas é bem resumida no que diz respeito ao tema, mas que tem um capítulo, parte um capítulo falando sobre isso, as obras da carne e o fruto do Espírito, então vamos também, ao mesmo tempo, falar sobre o Espírito Santo na carta aos Gálatas, também do fruto do Espírito. Quero convidar você nesse momento, reverentemente, buscarmos o Senhor em oração, preparando assim o nosso espírito para a compreensão da palavra do Senhor. Eterno Deus, amorável Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção e a oportunidade nesse dia estudar a Tua palavra. Nos dê iluminação, Teu Santo Espírito, a compreensão da Tua palavra e o poder para a cada dia fazer a Tua vontade em nossas escolhas e em nossas decisões. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao estudo do Espírito Santo na carta aos Gálatas. E sempre nós trazemos como uma pergunta na introdutória: Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo? Geralmente são as maneiras como é apresentado o Espírito Santo na palavra de Deus. E um ponto importante também que estamos destacando nas cartas, principalmente nas cartas paulinas, as universais também, mas principalmente as paulinas, é a saudação ou a introdução inicial que o apóstolo, onde ele inicia a sua carta, onde ele mostra o seu público-alvo e a quem ele está tributando a sua honra, sua glória, sua adoração, ou a quem a pessoa que ele está endereçando. Em Gálatas capítulo 1, nos versos 1 a 5, está escrito: Paulo, apóstolo, e ele abre um parênteses, de fato aqui, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele menciona, por parte de Jesus, por Deus Pai, não por vontade de homem algum. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então ele está endereçando essa mensagem aos irmãos da igreja da Galácia e tributando a honra e a glória a Deus e a Cristo. E ele diz ainda: graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, o qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Então é algo bem comum nas cartas paulinas, essa parte introdutória, ou as considerações finais, onde ele menciona o público-alvo a que ele está endereçando, seja Romanos, seja aos Gálatas, Efésios, aos Coríntios, e assim por diante, mas a glória e a honra a Deus e a Cristo. Falando sobre o Espírito Santo, e aqui um ponto importante, o Espírito versus a carne. Gálatas 3, versos 2 a 3, essa carta Paulo traz uma advertência bem séria aos Gálatas, que ele até menciona que começa pelo Espírito e depois se encaminha para a carne, para aquilo que a carne pode oferecer.
onde, crendo na mensagem do apóstolo sobre a não necessidade de circuncidar-se, que era algo muito comum no Antigo Testamento, que era um símbolo de aceitação, ou de fazer parte do povo de Deus, do qual o batismo ele é agora essa parte introdutória, né, de ser batizado. O apóstolo Pedro ele fala sobre isso: convertei-vos, arrependei-vos, convertei-vos, sede batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então, circuncidar foi algo introduzido através de Abraão, e assim os descendentes de Abraão e o povo de Israel, que era um símbolo, né, de pertencimento do povo de Israel. Mas após a morte de Cristo, Paulo ele deixa bem claro que isso não era necessário, né, o circuncidar, assim como algumas leis cerimoniais que tiveram o seu cumprimento. E que, infelizmente, muitas pessoas colocam junto com essas leis cerimoniais a lei moral, os 10 mandamentos, que ela é atemporal. Na verdade, não a lei moral toda, eles colocam partes, né, o quarto mandamento, que, aliás, é o único que Deus pede para lembrar, e os cristãos, quase no geral, fizeram questão de esquecer. E ele diz: só quisera saber isso de vós, ou de vocês: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, nessa fala aqui, ele fala somente o Espírito, por isso que eu mencionei, né? Estou sempre trabalhando nessa tecla, é algo bastante corriqueiro em nossas mensagens, mas só para refletir mesmo. Pode aparecer só como Espírito, ou Espírito Santo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus ou Espírito de Cristo. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, foi simplesmente por guardar obras da lei ou pela fé em Cristo? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então, Paulo ele está contrastando, né, o homem espiritual, a parte espiritual com a parte carnal. E na parte final dessa nossa explanação da carta aos Gálatas, vamos trazer bem claramente essa distinção entre carne e espírito, ou o homem espiritual e o homem carnal. Ele diz ainda, em Gálatas 4, versículo 29, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Então, está mencionando aqui, no contexto do próprio Abraão, dos seus filhos, né, Ismael e Isaque, falando que aquele que era segundo a carne, ele perseguia aquele que é segundo o Espírito. Por isso, não é importante simplesmente ser filho de Abraão, ou descendente de Abraão, né? Porque ele escreve que mesmo que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente aqui será salvo. Então, os descendentes de Abraão podem ser inumeráveis, mas os da fé, em Isaque será chamada a sua descendência, do qual nasceria, né, o Cristo, o Redentor, o Messias, o Salvador. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 18, fala sobre andar em espírito. Como eu e você vamos conseguir andar em espírito? Ele diz, escrevendo primeiramente aos Gálatas, mas também para nós. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aqui tem vários pontos a ser observados. Inicialmente, é claro, está utilizando de uma figura de linguagem, onde ele fala que a carne cobiça como que a carne tivesse sentimento, né, de cobiçar, sentir desejo, e o Espírito também contra a carne. E até mesmo para aqueles, né, que por acharem textos onde, eu até vou tirar um tema só sobre isso, né, textos que normalmente são utilizados para provar-se uma trindade, porque fala de ação, de atitude, sentimento, como de uma pessoa. Se só por esse fato, então, eu posso dizer que o Espírito é uma terceira pessoa coeterna e coigual. Porque aqui nos dá a ideia de sentimento também, a carne cobiça, ela tem desejo, né, contra o espírito contra a carne. É uma figura de linguagem, né, do homem carnal, dos desejos da carne e dos desejos do espírito, aquela pessoa espiritual que tira tempo para a oração, para o estudo da Bíblia, para a meditação, para a consagração a Deus, que é guiado pelo Espírito de Deus. E diz que esses opõem-se um ao outro, eles são contrários, né?
E isso vai ser determinante em relação àquilo que eu vou alimentar mais, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, o ambiente do qual eu faço parte, as minhas amizades, influências, tudo isso vai influenciar em meus sentimentos. Tá? Se eu vou ser um homem carnal ou se eu vou ser um homem ou uma mulher espiritual. Então ele diz aqui, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então não sou eu que vou estar fazendo o que quero, eu vou ser direcionado ou pelo Espírito de Deus ou pela carne, ou para o mal. Mas aí ele diz ainda, fechando o pensamento desse verso, que se eu sou guiado pelo Espírito, eu não estou debaixo da lei. Aí alguns, então se eu sou guiado pelo Espírito, eu não estou debaixo da lei, entendendo ou subentendendo que eu não preciso guardar os mandamentos. E digo, não todos, né, mas parte, porque grande parte dos mandamentos é aceito pelas igrejas no geral, mas ao menos um é questionado. Então, o que é estar debaixo da lei? Se você, vamos trazer um exemplo, né, bem simples aí. Você é um motorista, você está andando com seu carro, sua moto, e o sinal está vermelho, né? Você deve fazer o quê? Você deve parar, esperar que ele se torne verde para que você prossiga, né? Então, ao você obedecer isso, você não vai estar debaixo da penalidade, das consequências de pagar uma multa, de causar um acidente e assim por diante. Então, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu não estou debaixo da lei. E Paulo até escreve que os mandamentos não foram escritos para as pessoas que vivem uma vida coerente em obediência à palavra de Deus, mas ele fala para aqueles que são contrários à sua doutrina, né? Aos idólatras, aos feiticeiros, a todos aquilo que faz as coisas contrárias. Porque a lei, os mandamentos, é como um espelho do qual eu olho e eu vejo como está. Mas ela não faz a mudança em minha vida, somente pela graça de Deus. Ele até falou no início, né? Pela graça do Senhor, nós somos salvos. No próprio Efésios, vamos estar estudando também, justamente o próximo tema, né? O Espírito Santo na carta aos Efésios, onde fala sobre isso também, né? Que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então, por mais que as obras elas fazem parte do viver, a carta aos Tiago fala sobre isso, né, de Abraão contrastando a fé e as obras, a importância das obras, mas não é pelo fato de praticar boas obras que eu serei salvo, pelo contrário, nós praticamos boas obras porque fomos salvos pela graça de Cristo. Tá? Então isso é necessário entender. Continuando ainda, né, Espírito versus a carne. Gálatas 3, 2 a 3. Então, eu não estou seguindo uma sequência de capítulos, né? Percebe que eu avanço, volto. Anteriormente eu li capítulo 1, né, verso 1 a 5, introdução. Aqui ele fala sobre a pregação da fé, né? Começou pelo Espírito, acaba pela carne, capítulo 3, versos 2. Falei também no capítulo 4, versículo 29, guiado pelo Espírito de Deus, e andar em espírito, capítulo 5, 16 a 18. E na sequência, falando sobre causa e efeito, capítulo 6, verso 7 a 8. Depois eu volto ainda para o capítulo 3, verso 14, porque estou falando de uma temática, ao mesmo tempo que estou falando da carta em si, possa ser que eu siga uma sequência cronológica, né, do primeiro ao último capítulo, ou que eu volte também, dependendo do tema, do subtema, subtópicos, né, que eu vou estar trabalhando. Causa e efeito, Gálatas 6, 7 a 8, onde está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Então, olha para você ver que interessante, né? Essa mensagem. Então, como o texto de Gálatas 6, versos 7 a 8 fala, primeiramente nos aconselha a não errar. Deus ele não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, em outras partes está escrito, né? Tudo que eu semear, que você semear, vou colher. O apóstolo escrevendo na carta aos Coríntios, ele fala sobre isso. O que semeia muito, muito vai colher, o que semeia pouco, pouco também ceifará, vai colher. Isso depende, pode ter algumas variáveis, né? Depende da situação, do tempo,
de alguma intempérie que possa acontecer, muita chuva, pouca chuva, pragas, mas no contexto geral, falando no contexto geral sem nenhuma interferência, né? Aquilo que eu semear eu vou colher, não tem como eu plantar laranja e colher limão ou mamão ou outra situação. Então, no contexto espiritual, se eu semeio na carne, eu vou colher da carne. E se eu semeio no espírito, através do estudo da Bíblia, da oração, da comunhão, de tudo aquilo que é agradável a Deus, eu vou colher disso também. Então, a colheita segue aquilo que eu vou semear. Tem uma lei muito importante. O homem, no sentido geral, né, ele está livre a semear aquilo que ele quiser, mas a colheita vai ser proporcional com aquilo que ele plantar e com a quantidade que ele plantar. Então, a colheita vai ser inevitável. Então, se eu semeio no Espírito, do Espírito você fará a vida eterna. Gálatas 3,14, voltando um pouquinho, né, eu li o capítulo 6, voltando ao capítulo 3, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então percebe que a promessa feita a Abraão, dos seus descendentes, ou através dele será bendita todas as famílias da terra. A bênção de Abraão chegasse aos gentios, a todos aqueles que não faziam parte inicialmente da comunidade de Israel, do povo de Israel. Através de quem? Através de Cristo, através do Messias, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito, de conceder-nos o Espírito, como foi dado, né, aos apóstolos em Atos 2, para um fim específico, a pregação do Evangelho, os frutos, os dons, a habilidade para falar em outras línguas, interpretar, pregar, discernir os espíritos, curas, sinais, maravilhas e assim por diante. Nos revestimos de Cristo, uma outra temática dentro da carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Então, voltamos um pouco. Ele diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, olha que interessante, né? Se eu e você fomos batizados em Cristo, eu vou me revestir de Cristo. Uma figura de linguagem. Tá? Então, Paulo diz, vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E isso é coerente, isso é importante. Né? Se eu tomo o nome de cristão, eu preciso viver como tal, honrando aquele da qual eu tomo o nome, Cristo Jesus. Ele fala ainda, meus filhinhos, uma mensagem bem carinhosa, né? Por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós ou em vocês. Então, Paulo ele usa a linguagem aqui de uma gravidez, né? De um parto, de gerar, de ser formado. Como é formado? Paulo, em todas essas cartas aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, Filipenses, Colossenses, essas cartas, né, paulinas ou as cartas universais, direcionado a pessoas às quais ele estava evangelizando, geralmente que não era da comunidade de Israel. Então ele estava formando do início. Paulo até fala uma figura bem interessante de linguagem, não pude dar um manjar sólido, mas com leite, um leite racional, para que vá descrescendo dia a dia, pela palavra, passo a passo, sendo ensinado, orientado, até que Cristo seja de fato formado, assim como o processo da gestação, né? Onde vai sendo formado passo a passo até o nascimento. Ser formado, Cristo na vida. Ontem mesmo, eu e a minha esposa iniciamos um estudo, uma série de estudos, né? Inicialmente, então você começa desde a parte básica, que é levar a pessoa a crer na palavra de Deus, que a palavra de Deus é inspirada, quem inspirou, quem escreveu, qual foi o período, né, que levou entre o primeiro e o último livro, apesar que muitas informações são irrelevantes no que diz respeito a formar Cristo em nossa vida, mas no geral a importância de que a palavra de Deus ela não tem prazo de validade, assim como você vai ao supermercado e compra um alimento. O Cristo diz que mesmo que passe o céu e a terra, minhas palavras não passarão. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então, desde a base inicial, e aí você vai construindo tijolo a tijolo, passo a passo, a ideia de uma construção, Paulo também usa sobre isso, né?
de qual material eu vou usar para fazer essa construção. E assim, através da palavra, da fé, da oração, de cânticos espirituais, Cristo é formado na minha e na sua vida. Paulo fala: filhinhos, por quem eu de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós ou em vocês. O Espírito de seu Filho, Gálatas 4, versículo 6, diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Somos filhos. Se nós nos voltarmos na genealogia, né, e Lucas faz isso, voltando do Cristo Messias, chegando a Adão, é Adão de Deus, filho de Deus. Se sois filhos, Deus nos concede o Espírito de seu Filho, o Espírito de Cristo, que clama a Abba, Pai. Gálatas 5, versículo 5 diz ainda: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Senhor, justiça nossa, porque as minhas e as tuas justiças são como trapos da imundícia, de nada resolve, de nada pode salvar a mim e a você, mas somente a justiça de Cristo. E entrando para a parte final, as obras da carne e o fruto do Espírito, em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, está escrito, lembra que nós lemos anteriormente, né, que o Espírito cobiça, a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, então olha a lista: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É uma mensagem firme, muito clara, não precisa de interpretações. Paulo está dizendo bem claro o que é as obras da carne. Como eu vou alimentar a carne? É dando rédea solta aos pensamentos, aquilo que eu olho, aquilo que eu escuto, aonde eu estou, onde eu frequento. A lista é enorme: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, mas eu quero destacar 2 pontos aqui, que talvez para aqueles que são religiosos, né, que pertencem a uma comunidade, independente de qual ela, percebe que no nosso trabalho nós não trabalhamos tanto por religião A ou B, não estamos tão preocupados com isso, né, porque o próprio Cristo nos orienta sobre isso. A minha casa era chamada Casa de Oração para Todos os Povos, então não será o nome em si, mas a fé na palavra de Deus e o viver de acordo com isso. Você pode ver no decorrer dos séculos, né, que foi assim, né? O Antigo Testamento, o povo de Israel, mas Israel, aquele que luta com Deus e com os homens, e é chamado todas as nações a crer no Salvador. Mas ele fala de um ponto que pode pegar independente de qualquer religião. Ele fala aqui, bebedices, talvez nem tanto, mas glutonaria. A glutonaria não é simplesmente em coisas que possa fazer mal à saúde, vamos dizer assim, no sentido de um alimento que não seja recomendável, mas pode ser até um alimento saudável, mas a glutonaria, a quantidade. Importante saber, eu falo bastante sobre isso também, alguns temas, seja no contexto educacional, de escola, ou nas minhas mensagens, nas pregações, sobre a questão do alimento, né? O que comer, quando comer e quanto comer. Isso vai ser fundamental. O que, quando e quanto. Tá? Então, talvez eu possa até escolher o que comer, seja um alimento saudável, recomendável, mas o quanto, a glutonaria, o comer em excesso. Tá? Então, é importante, não vou entrar nesse detalhe, mas aqui diz que todas essas listas, incluindo glutonaria e coisas semelhantes a estas, tá? E que ele falou a questão através da intemperança, né? O domínio próprio, o excesso de qualquer coisa, né? Do trabalho, o excesso de descanso, o excesso de tudo, né? Então o equilíbrio é muito importante, tá? E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Então aqui é a obra da carne, da rédeas soltas, a imaginação, aquilo que a carne pede. Tá? Por outro lado, o fruto do Espírito. Ele fala que eles um cobiça contra o outro. Ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, inicialmente amor.
alegria ou gozo em algumas traduções, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então ele enumera amor, né, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então percebe que a temperança ela é contrária à questão da glutonaria, né? Ser temperante, ter domínio próprio. Isso eu mencionei no que diz respeito ao que, quando e quanto, né? Ao trabalho, ao descanso, ao estudo. Paulo ele fala muito sobre essa questão. Salomão também escreveu que não há limite para escrever livros e o muito estudarem fala da carne, né? Então é preciso ter um limite em relação a isso, né? Respeitar os limites do corpo, né? Para o repouso, para a alimentação de qualidade, e tudo aquilo que vai promover uma boa saúde. Então, o amor não o amor simplesmente que muitas vezes demonstramos e por qualquer situação nós o rejeitamos. O amor verdadeiro é aquele amor que vem de Deus, porque Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus ama as pessoas e diz, eu sei quais os pensamentos que eu tenho a seu respeito, pensamento de paz, não de mal, para dar a você o fim que você espera. De longe me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno te amei e com amorável benignidade te atraí. Deus não nos ama pelo aquilo que eu e você é ou somos, porque nós não somos nada, mas por aquilo que possamos ser pela sua graça, pela sua transformação, pelo seu cuidado, pelo atrair. Tá? Se nós amamos, porque Deus nos amou primeiro, Deus opera em mim e você, tanto querer quanto realizar. Então, o amor, a alegria, a paz, mesmo em meio a um mundo turbulento, né, das dificuldades, os problemas, as intempéries da vida, as provações, privações, né, e todas as dificuldades que possamos enfrentar. Sermos longânimos, né, pacientes, sermos benignos, sermos bondosos, demonstrarmos fé mesmo em meio aos temporais. Manso, sermos temperantes em tudo. Então esses são os frutos do Espírito. E ele diz ainda, os que são de Cristo crucificaram a carne no tocante às suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então, se eu vou viver em Espírito, eu vou andar, vou demonstrar também que sou Espírito. Aqui eu abro um parênteses importante, né? E vou aprofundar mais quando falar sobre os dons do Espírito. Como eu sei que uma pessoa é cheia do Espírito? É porque falou línguas, é porque profetizou, é porque curou, é porque fez sinal e maravilha? Não, se eu vejo nela o fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito, amor, paz, unidade, bondade, mansidão, temperança, isso sim vai demonstrar se essa pessoa é cheia do Espírito. Não é se na igreja ela falou língua, fez sinais, maravilhas, curou, mas talvez lá fora ela não vive coerente com aquilo que ela prega. Então aqui mostra, pelos frutos conhecereis. Isso aqui é o fundamental para discernir, tá? Se eu sou guiado pelo Espírito de Deus ou se eu sou guiado pela carne. Que a graça de Deus alcance a você, sua família, seus familiares. E assim a cada dia venhamos ser cheios, né, do Espírito Santo do Senhor e que os frutos aqui mencionados possam fazer parte de nossa vida. O amor, a paz, a longanimidade, a alegria, a mansidão, a temperança, para vivermos de acordo com os princípios que o Senhor apresenta na sua palavra. Vamos falar com o Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos por todas as bênçãos concedidas. Suplicamos a iluminação do Teu Santo Espírito em nossas escolhas e decisões, que os frutos do Espírito possam fazer parte de nossa vida, a cada dia, em casa, no trabalho, nos afazeres do dia a dia, que possamos exemplificar Cristo. Assim como Paulo escreveu, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que assim seja na vida de cada um daqueles que vão estar ouvindo ou assistindo essa mensagem, e que em Cristo Jesus sejamos a cada dia muito mais que vencedores. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém.